Olá pessoal, voltamos para a nossa aula onde nós vamos continuar estudando o diagrama de tempo. O que era mesmo um diagrama de tempo, gente? Lembra lá? O diagrama de tempo que eu comentei com vocês é um gráfico que mostra para a gente como os sinais que eu aplico em um flip-flop variam ao longo do tempo. Tá? Então eu tenho no nosso flip-flop tipo D 4 sinais, CLK, D, Q e Q barrado, e eu quero saber como esses sinais vão variar ao longo do tempo, tá ok? Vamos imaginar que como condição inicial o meu CLK vale 0, tá certo? O meu D também vale 0, o meu Q também vale 0, e o meu Q barrado, se ele é o contrário do Q, ele vai valer 1. Tá certo? Ficou feio esse desenho, espera aí. Pronto, agora ficou menos ruim. Pessoal, o que eu tenho que lembrar para começar a fazer esse diagrama? Eu tenho que lembrar como funciona o flip-flop. E lembra, o flip-flop tipo D ele funciona da seguinte forma. Enquanto o CLK vale 0, a saída não muda. Agora, se o CLK vale 1, aquilo que eu tenho na entrada D passa para a saída Q, correto? E lógico que Q barrado vai receber o contrário de Q. Bom, nesse instante de tempo, o que acontece? O meu clock de 0 ele passa para 1. E se o meu clock de 0 passa para 1, olha, o valor que eu tenho na entrada D, que continua sendo 0, não é? Vai passar para o meu Q. Ou seja, Q também vai continuar valendo 0. E se Q continuou valendo 0, Q barrado, por sua vez, vai valer 1. Ok? Olha, nesse outro intervalo de tempo, o meu CLK passou a valer 0. E se o meu CLK passou a valer 0, independente daquilo que eu tenho na minha entrada D, que é 1, o valor de Q vai ser mantido. Ou seja, no momento em que o clock passou a valer 0, no Q eu já tinha 0. Então esse 0 ele é mantido, tá certo? Q barrado, por sua vez, se Q vale 0, Q barrado vai continuar valendo 1. Bom, gente, próximo instante de tempo, olha aqui, ó, o meu clock ele passou a valer 1. E se o meu clock passou a valer 1 e na minha entrada D eu tenho 1, então Q vai receber esse valor da entrada D. Ou seja, se o clock vale 1 aqui, ó, e no D eu tenho 1, esse 1 é passado para o Q. Por consequência, se Q recebeu 1, Q barrado recebe 0, ok? Vamos analisar o intervalo de tempo seguinte. Olha, nesse intervalo de tempo, o meu CLK vale 0 e a minha entrada D vale 1. Mas, se o meu CLK vale 0, independente do valor da entrada D, Q não vai mudar, não é? Não é o que a gente estudou? Olha, enquanto CLK vale 0, o Q não muda. Se ele tinha 1, ele continua valendo 1. Por consequência, se o Q vale 1, olha, o Q barrado vai valer 0. Próximo intervalo de tempo, aqui, ó, nesse intervalo de tempo, olha lá, o clock vale 1 e o meu D vale 0. E aí? E aí que se o clock vale 1 e o meu D vale 0, clock valendo 1, aquilo que eu tenho no D, 0, vai passar para o Q. Ou seja, Q nesse intervalo de tempo passa a valer 0. E se Q vale 0, Q barrado vai valer o contrário disso, que é 1. Passo seguinte, olha esse intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, o meu clock vale 0. E, no mesmo tempo, o meu D passou a valer 1. E daí? E daí que se o clock vale 0 e o D vale 1, se o clock vale 0, o Q não vai mudar, não é? Q tinha 0, ele continua mantendo o valor 0, correto? De novo, mais uma vez, se nesse intervalo de tempo o meu clock vale 0, independente daquilo que eu tenho em D, Q não vai mudar. Se ele tinha 0 antes, ele continua tendo 0. Se o Q continua tendo 0, Q barrado continua tendo 1. Certinho? Olha o próximo intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, o clock passou a valer 1 e o D passou a valer 0. Bom, clock vale 1
D vale 0. Se o clock vale 1, aquilo que tem no D, que é 0, passa para o Q. Então, vamos dizer assim, o Q recebeu esse D que estava na entrada. Correto? E se Q agora tem 0, Q barrado tem 1. Passo seguinte, olha aqui, ó, o clock caiu novamente para 0. E o D subiu para 1. Tá, mas se o clock vale 0, aquilo que eu já tinha na saída Q não vai mudar. Então, se eu tinha 0 na saída Q, eu continuo mantendo esse 0. Certinho? E se Q manteve o 0, Q barrado vai manter o 1. Ok? Último pulso de clock. Aqui, olha, o clock subiu e ele vale 1 nesse intervalo. Na entrada D, eu também tenho 1. Portanto, olha, se o clock vale 1 e na entrada D eu tenho 1, o meu Q vai receber esse 1 da entrada D. E se Q recebeu 1, Q barrado recebe o contrário disso, que é 0. Correto, pessoal? Gente, eu sei que para a primeira vez que vocês mexem com isso, deve ser um tanto complicado, mas eu insisto nisso. Se vocês ainda não entenderam completamente, tentem assistir o vídeo mais uma vez. Se ainda assim vocês não entenderam, fiquem à vontade para entrar em contato comigo por e-mail e eu tento por e-mail responder as dúvidas de vocês. Ok? Vou interromper esse vídeo, já já eu continuo com a nossa aula.